Eu sou Lígia Limeira e dou as boas-vindas a você que nos acompanha neste que é o 14º episódio do podcast, o podcast do Potiguar Notícias. Falamos ao vivo dos nossos estúdios e dentro em breve estaremos em cadeia com as mais das 20 rádios parceiras que nos transmitem para todo o Rio Grande do Norte. E hoje vamos dedicar 100% desta edição ao processo eleitoral de 2022, tanto em termos de notícias quanto na entrevista. Falaremos sobre as campanhas, propaganda eleitoral, bem como sobre números e estatísticas relacionadas a essas temáticas com o advogado eleitoralista Daniel Monteiro, que também é professor de Direito Eleitoral da UFRN, do Instituto Novo Eleitoral, e é mestre em Direito Constitucional pela UFRN e doutorando em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Obrigada pela presença, Daniel. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Jornal Potiguar Notícias. Eu que agradeço, Lígia, deixar um abraço aqui a todos os nossos ouvintes e telespectadores e telespectadoras. É uma alegria estar de volta, né? E vamos falar sobre a festa da democracia. Vamos sim. E agora, né, Daniel, a gente sabe que a partir de sexta-feira a coisa vai começar a borbulhar, né, com a propaganda eleitoral gratuita, né, que segue até o dia 29 de setembro. E dessa vez ninguém pode ficar de fora, né, Daniel? É verdade, todo mundo está incluído aí. Vamos acompanhar. Vamos sim. E hoje, 22 de agosto, comemoramos o Dia do Folclore Brasileiro. A data foi criada com o intuito de alertar para a importância e a valorização das manifestações folclóricas no país. E vem cá, você sabia que o Rio Grande do Norte é a terra do maior folclorista de todos os tempos? Pois é, Luiz da Câmara Cascudo, que também foi historiador, sociólogo, musicólogo, antropólogo, etnógrafo, poeta, cronista, professor, advogado e jornalista. É um grande e ilustre conterrâneo nosso, né, Daniel? Puxa vida. É uma das nossas maiores referências, né, e conquistas, né? A cara do Potiguar é a cara do nosso querido folclorista, né? Então a gente tem muito orgulho de ter esse nome na nossa história. Verdade. E a gente abre a edição desta segunda-feira, doutor Daniel, com os primeiros dados e notícias relacionadas às eleições de 2022. Em seguida, nós iremos intercalar, né, a sua entrevista com outras notícias relacionadas ao processo eleitoral, combinado? Muito massa, Lígia, vamos juntos. Lembrando que você pode nos acessar e acompanhar pelo endereço www.potiguarnoticias.com.br e pelas nossas plataformas digitais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Ou, se preferir, aponte o celular para o QR Code no canto inferior da sua tela. Não se esqueça jamais, informação é poder. E o Rio Grande do Norte tem 543 candidatos registrados para o pleito deste ano. O número foi obtido após o encerramento do prazo fixado para o registro de candidaturas, que se encerrou às 19 horas do último dia 15 de agosto, e é 5,2% maior que o registrado nas eleições de 2018. A campanha eleitoral nas ruas e na internet teve início agora no dia 16 de agosto, terça-feira passada, uma semana hoje, né, doutor Daniel? Isso. Ao todo, o Estado tem 9 candidatos ao governo do Estado, 10 candidatos ao Senado, 182 candidatos ao cargo de deputado federal e 313 candidatos a deputado estadual. O cargo de deputado federal é o mais concorrido, com 22,75 candidatos para cada vaga em disputa. As mulheres representam dessa vez 36%. Ô, bravo, que coisa boa, né? Estamos no caminho certo. Pois é. São 194 candidaturas femininas neste ano contra as 168 em 2018.
E o TSE decide que os dados das candidaturas devem ser públicos. Por maioria de votos, o tribunal resolveu manter o acesso público aos dados relativos aos candidatos no processo eleitoral de 2022. Essa decisão foi tomada no julgamento do processo administrativo que versou sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é a lei número 13.719/2018, no processo de registro de candidaturas. De acordo com a decisão do plenário, tanto dados pessoais quanto certidões e declarações de bens devem constar do Divulga Candicontas, em observância ao princípio da transparência e da moralidade também, né? Devendo ali permanecer por tempo indeterminado. As restrições foram reconhecidas somente no que tange à divulgação de endereços residenciais, telefones e e-mails pessoais. E aí, doutor Daniel, eu acho importante a gente trazer aqui para o nosso ouvinte, espectador, o que seria ser, o que realmente representa, né, a importância que representa o Divulga Candicontas, o que seria esse repositório, né? Na verdade, o Divulga Candicontas é o sistema de divulgação de candidaturas e de prestação de contas eleitorais. Né? Trata-se de um repositório, né, um depósito lá, que fornece informações detalhadas sobre todos os candidatos que pediram registro à Justiça Eleitoral e sobre as prestações de contas eleitorais, parciais e finais dos agentes de campanha. O Divulga Candicontas é disponibilizado na internet, sendo acessível a qualquer interessado, né? Que não precisa nem sequer de cadastro prévio, né? É um direito nosso para que nós possamos exercer o controle social. O senhor já usou, doutor Daniel? O senhor já pesquisou lá? Diariamente, né? Diariamente como advogado, como eleitor, como cidadão, né? E a gente sempre lembra ao eleitor, à eleitora, que esta é a grande ferramenta de fiscalização, né, das eleições, né? O grande fiscal da eleição não é o adversário dos candidatos, não é só o Ministério Público, mas principalmente o cidadão que acompanha através de uma ferramenta completa como essa, né? Quem foram os candidatos, quais partidos, quanto de dinheiro está disponibilizado, agora a questão dos bens também, né? Enfim, acompanha inclusive a evolução, né, dos repasses de recursos públicos, né, seja do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, seja do fundo partidário, inclusive para tentar entender se o dinheiro está chegando na ponta, como por exemplo para vamos dizer assim, as cotas tarimbadas de mulheres, né? Os 30% são destinados às mulheres, aos negros também. No mínimo, exatamente. E, inclusive, se esse dinheiro vai chegar a tempo, porque até onde eu já sei, já está havendo uma demora aí, né? Na primeira semana, é uma demora em que, inclusive, veio já, assim, de cima, dos partidos de cima. Então, poucos partidos conseguiram receber no nível nacional, mas está havendo uma agilidade. A tendência é que esses recursos comecem a chegar em breve e o eleitor poder acompanhar como ele está sendo gasto. Isso aí é uma espécie de prestação de contas, né, diária, né? E onde o eleitor ele pode entender como é que as campanhas estão se desenvolvendo, inclusive fiscalizar, né? Quando chega uma informação que é colocada na prestação de contas parcial e o eleitor constata que aquela informação é equivocada, ele pode naturalmente fazer as denúncias, né, ao Ministério Público, à própria Justiça, né? Então é uma ferramenta muito importante, conheçam, acessem aí o Candex é nosso, né? Pois é, gente, para você ter acesso ao Divulga Candicontas, basta entrar no Google e digitar o nome, Divulga Candicontas. E você vai ter acesso a todas essas informações. Gente, o doutor Daniel Monteiro é um dos maiores eleitoralistas do estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, ele sabe o que está dizendo, viu? Fica ligado aí que vai começar a entrevista dele agora. Para nós iniciarmos, eu gostaria, doutor Daniel, que você falasse sobre a manifestação do pensamento na internet, né? Assim, que a gente sabe, se relaciona ali com a liberdade de expressão. Enquanto eleitores e eleitoras, a gente pode falar o que quiser sobre candidatos, partidos políticos, por exemplo, nas redes sociais? Lígia, sobre esse tema da liberdade de expressão, primeiro eu tenho que lembrar nossos ouvintes, né, nossos telespectadores, que ele é um direito fundamental que está
garantido na Constituição Federal, ele é um dos marcos da nossa democracia. Afinal de contas, uma democracia ela funciona com a liberdade de o cidadão se manifestar, criticar, elogiar, enfim, participar das decisões do poder. Isso essa regra naturalmente vem para as regras eleitorais, aonde sim as resoluções do TSE, a própria lei das eleições permite que o eleitor se manifeste nas redes sociais, elogiando, criticando, posicionando-se, né, a favor ou contra, né? E claro, isso dentro dos limites que a liberdade, que é ampla, né, a liberdade de expressão permite, né? Então, o eleitor ele pode e deve participar desse processo eleitoral que já é considerado um dos mais intensos, né, dos últimos anos, dada a aparente politização que existe, e o eleitor tem esse direito de se manifestar nas suas redes sociais, enfim, dar a sua opinião. Hoje tudo é integrado, né? A rapidez com que a internet leva e traz as mensagens é muito importante porque permite um debate ainda mais intenso, né? No entanto, a gente também tem que lembrar que existem alguns limites, não é isso, Lígia? Então, o eleitor também ele não pode, ao argumento de que está dando a sua liberdade de expressão, exercendo sua opinião, ele passar a agredir, né, a caluniar, a difamar, a trazer informações inverídicas, né? Então, existe um limite que a própria resolução do TSE também impõe em relação a essa liberdade de expressão. Então, em resumo, o eleitor pode e deve se manifestar, no entanto, ele tem alguns limites que são aqueles limites em que configura exatamente os ilícitos civis ou até criminais no âmbito vamos dizer, do processo eleitoral. Perfeito. O TSE, ele clama muito, né, pelo princípio da intervenção mínima, né? Ele quer, o tribunal quer que realmente o processo eleitoral ele se descortine de uma forma muito democrática, né, com a participação ativa, mas, como você bem disse, Daniel, existe um limite, né, um limite aí que passa, né, que não se confunde com censura nada, mas sem dúvida. Que tem que respeitar realmente quem está ali no pleito, né, os agentes de campanha. Isso aí é muito interessante, a gente alertar para que as pessoas de repente não se vejam aí, né, sendo até processadas, né? Sim, sim. Porque isso, tanto no ambiente não eleitoral já existe também, né? Já existe também as limitações, e no ambiente eleitoral também, porque inclusive, Lígia, a questão da comunicação, a gente vai ver de um lado a liberdade de expressão do cidadão e do outro o direito de fazer propaganda do candidato também, né? E esses canais, essas vias duplas, né, que são essenciais para a democracia, porque ao mesmo tempo o candidato ele leva a sua mensagem, a sua proposta, né, para se comunicar com o eleitor e recebe esse feedback do cidadão, do eleitor, que dá a sua liberdade de expressão. Então isso é que faz a democracia girar e o processo eleitoral para que as pessoas entendam o que está sendo debatido, quais são as soluções que estão sendo apresentadas, né? Então é por isso que há uma limitação quando se extravasa vamos dizer, essa liberdade de expressão, caracterizando, dando alguns exemplos, né? Quando alguém calunia algum candidato, né? Você dizer, olha, o candidato é ladrão porque roubou isso, 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 e sem ele provar, sem ser verdade, né? Além de ser uma calúnia, né? Que tem várias repercussões cíveis, criminais, indenizatórias, você tem também aspectos que vão demandar liminares na justiça para retirar aquela opinião, porque muitas vezes isso já é dentro do ambiente também de desinformação, do discurso de ódio. Então há um cuidado muito grande, embora haja intervenção mínima da Justiça Eleitoral, que inclusive não é ela que intervém, ela é provocada a intervir pelos advogados e pelo Ministério Público, ou pelo próprio cidadão, e ela varia, obviamente, ela vai depurar aqueles casos que são casos de punição e os que não são, né? Então a gente chama o eleitor para ter atenção, para sim convidar, sim exercer amplamente essa liberdade de expressão, de debate, de opinião, mas também sempre lembrando que há esse limite dos ilícitos eleitorais, cíveis e criminais. Perfeito, Daniel. A gente também sabe que é proibido veicular qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, mas que é permitido, por exemplo, o impulsionamento, né, de conteúdo.
O que seria o impulsionamento de conteúdo e quem pode se valer dessa ferramenta durante a campanha? Quais os cuidados também que se deve ter para utilizá-la? Muito bem, Lígia. A vedação da proibição de propaganda paga, ela parte do pressuposto para evitar o abuso do poder econômico nas eleições. Então, quem teria mais dinheiro pagaria mais, apareceria mais, em tese desequilibraria o pleito. Então, a regra é essa proibição de pagar a propaganda. No entanto, todos nós sabemos, existe nas redes sociais o chamado impulsionamento, né, que é a possibilidade de se custear, de se pagar essa ampliação, mas dentro de um ambiente controlado, né, vamos dizer, de divulgação, e evidentemente essa possibilidade, né, de impulsionar cabe aos candidatos, aos partidos, às federações. Eles podem fazer essas divulgações, esses impulsionamentos dentro da plataforma, né, dentro das regras que aquela plataforma diz, como eu disse, dentro do ambiente controlável. Uma pessoa privada para fazer impulsionamento em favor de candidato, não. Só o candidato, exatamente, porque isso faz parte exatamente de uma das ferramentas de divulgação e dentro de um ambiente de controle. Tanto é, Lígia, que também há uma regra que proíbe fazer o impulsionamento fora dessas plataformas, né, dentro desse ambiente controlável, digamos assim, né? Então, qualquer outra artimanha de hacker ou de programas ou de robôs, né, que estejam fora desse controle e que venha também a fazer esse impulsionamento, ele já seria identificado como uma ilicitude, poderia ser coibido e retirado ou punido o candidato beneficiário. Olha aí, pessoal, muita atenção com isso, hein? Professor Daniel, ainda... O que precisa ser observado no envio de mensagens eletrônicas alusivas à propaganda eleitoral para os eleitores e eleitoras? Muito bem. Os eleitores, eles são, vamos dizer assim, os alvos, né, dessa campanha intensa dos partidos e de candidatos. E o eleitor, em primeiro ponto, ele precisa saber que aquela mensagem que ele está recebendo é um material de propaganda eleitoral, né? Então, como tal, precisa que haja a identificação, né, desse conteúdo como propaganda, que venha o número do partido, que venha a identificação do cargo, que venha a identificação, muitas vezes, do CNPJ que está sendo ali patrocinado, né, daquela campanha. Então, que venha os dados, os requisitos legais, né, que a legislação impõe para que o eleitor identifique se é aquele um conteúdo de propaganda eleitoral, porque muitas vezes ele pode estar sendo bombardeado por uma arte, né, fruto de um marketing muito apurado e que ele nem perceba que aquilo é uma propaganda eleitoral. Então, é por isso que há essas identificações, esses requisitos mínimos, para que o eleitor possa discernir o que é um produto comercial, o que é um produto fruto de uma campanha eleitoral ou o que é uma mera mensagem de um particular, né? Então, a legislação eleitoral ela tem muito esse cuidado de não enganar, não permitir um enganamento do eleitor e da eleitora, para que ele possa distinguir, inclusive com diversas regras. As resoluções são muito detalhadas, trazem regras muito específicas, inclusive permitindo que o cidadão, o eleitor, marque como desejo de não receber mais aquele tipo de propaganda. Isso é um mecanismo também de defesa ao eleitor, assim como tem ao consumidor, ao trabalhador. A gente tem uma regra que protege essa invasão, né? Porque vocês imaginem numa eleição muito polarizada, não só a nível nacional, mas muitas vezes regionalmente, você tem um verdadeiro bombardeamento, né, de informações em relação ao eleitor. Ele pode, obviamente, se sentir incomodado e ali tem que ter essa ferramenta para que ele desautorize e, portanto, não receba mais determinados tipos de propaganda. Perfeito, perfeito. Vamos agora com mais um dado interessantíssimo para a gente. Doutor Daniel, o eleitorado cresceu 7,6% no Rio Grande do Norte, né? E tem mais de 2,5 milhões de pessoas aptas a votar em 2022. O estado saltou de 2.373.619 eleitores em 2018 para 2.554.727 eleitores em 2022. O crescimento percentual do estado foi maior do que a média nacional. No Brasil todo, o eleitorado cresceu 6,21%, puxado principalmente pelos jovens menores de 18 anos, que não são obrigados a votar, mas que optaram por tirar o título de eleitor. Neste ano, o TSE realizou uma campanha para incentivar os jovens a participar das eleições, que a gente sabe que teve
que contou com a participação, né, de artistas consagrados aqui em território nacional. O número de eleitores potiguares com idade entre 16 e 17 anos pulou de 29.065 em 2018 para 45.967 neste ano. O aumento foi de 58,15%. Nossa. Inacreditável, né? Percentual maior do que a média nacional, que foi de 51,13%. Então, o Rio Grande do Norte aí de parabéns. Detalhe, as mulheres representam 52,83% do eleitorado potiguar. Muito bom, né, Lígia? São dados animadores para a democracia, né? Que a gente tenta sempre dar uma abordagem imparcial, analisando os dados. Isso significa, primeiro, que havia um déficit, né, de participantes que estavam ali habilitados, poderiam votar, mas estavam à margem, não estavam sensibilizados, ainda não tinham sido tocados pela importância de participar do processo eleitoral, e foram tocados numa brilhante campanha que foi startada, digamos assim, iniciada pelo então presidente Edson Fachin, né, que estimulou e fez todo um programa de difusão, de explicar a importância para o jovem, e esse jovem eleitor, ele passou a entender o recado, passou a multiplicar, ele mesmo a multiplicar, a convidar outros colegas, né, outros jovens, e isso virou vamos dizer assim, um movimento, né, nacional de conscientização, como você disse, com grandes artistas, conclamando esses jovens, enfim, para que quanto mais pessoas pudessem participar do processo eleitoral, nós teríamos aí, sem dúvida nenhuma, uma ideia de maior legitimidade, de maior credibilidade no resultado. Isso foi feito, foi uma primeira etapa, eu deixo aqui o recado, parabenizo a todos os jovens que já se inscreveram, mas lembrando que tão importante quanto se inscrever, já é comparecer realmente no dia da eleição, acompanhar essa fase agora, entender quem são os candidatos, debater, se informar e votar realmente, comparecer, votar de maneira consciente, naquele que você entender que é mais adequado ao cargo, né? Enfim, e assim você participar efetivamente. E só registrando, Lígia, que nós tivemos na eleição passada de 2020, em razão da pandemia, exatamente um decréscimo, né, no comparecimento, por todo o contexto, né, em que aconteceu, mas que agora há esse reavivamento da democracia. Vamos aguardar os próximos índices, né, os próximos resultados. Verdade. Recado precioso, viu, doutor Daniel? Agora, vamos tratar aqui, né, doutor Daniel, de um assunto preocupante. Praticamente 1/3 do eleitorado potiguar se declara analfabeto ou não concluiu o ensino fundamental. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Em 2022, o Rio Grande do Norte tem mais de 2,5 milhões de eleitores registrados pela Justiça Eleitoral, e desse total, 25,11% disseram que possuem ensino fundamental incompleto. São 641.406 pessoas. Outros 155.461 eleitores potiguares, cerca de 6,9%, se declaram analfabetos à Justiça Eleitoral. O Rio Grande do Norte ainda tem outras 256.233 pessoas que apenas leem e escrevem, mas não tiveram educação formal. Esse grupo representa 10% do eleitorado. Em relação ao grau de instrução, os dados apontam que as eleitoras potiguares são mais instruídas do que os homens, né? Enquanto 10,59% do público feminino tem ensino superior completo, a taxa no público masculino é de 7,15%. Entre os homens, a taxa de analfabetismo é de 7,27%, enquanto entre as mulheres a taxa cai para 5,03%. Né? A mulher aí está com tudo, né? Se esforçando, com todas as suas atribuições já, né? Que são normalmente a ela confiadas, e dando show aqui na escolaridade. Que coisa boa. Muito bem, muito bem. E por fim, para a gente dar seguimento à nossa entrevista, eu trago aqui outro dado interessantíssimo, é que o nome social no tipo de eleitor cresceu 281% em 4 anos no Rio Grande do Norte. O número de pessoas que solicitaram a inclusão de nome social no tipo de eleitor no Rio Grande do Norte aumentou 281% a partir de 2018, quando foi permitido pela primeira vez esse registro. Lembrando que o nome social é a garantia do uso de um nome que corresponda a um gênero
com o qual a pessoa se identifica. Impressionante, né? Muito importante e traz dignidade, né, Lígia, aos candidatos e inclusive demonstra também a questão da preparação da mulher, né, enfim, o perfil do eleitorado, e são dados importantíssimos para as equipes de campanha que trabalham em cima deles, a forma da mensagem, como vai chegar, né, ao eleitorado feminino, ao masculino, a esse eleitorado que não tem essa alfabetização, né, ainda. Então, tudo isso é importante para como se comunicar entre os candidatos e o eleitor. Então, faz aí muita importância esses dados que você traz, que a Justiça Eleitoral fornece para dar maior saúde ao processo eleitoral. O Ministério Público também fica de olho porque, evidentemente, aqueles que têm um perfil de analfabetizados são alvos mais vulneráveis, e ele vai trazer políticas que no sentido de sua atuação, políticas institucionais de tentar proteger esse eleitorado mais vulnerável durante o processo eleitoral. Mas, doutor Daniel, eu queria que você definisse para a gente agora o que é disparo em massa, né? Algo muito comentado, né? E tem acontecido muito disparo em massa com conteúdo eleitoral. Explica para a gente no que ele consiste e o que é que traz a legislação a respeito disso. Sim. Lígia, o disparo em massa pode ser conceituado como o compartilhamento, a divulgação em abrangência maciça, ampla, né, de forma indiscriminada, de maneira a dar uma mensagem que venha desequilibrar aquela igualdade de disputa entre os candidatos. No caso dos robôs, por exemplo. Os bots, né, como Sim. se são conhecidos, são robôs, não aquele que a gente vê dos filmes, mas os softwares, né, softwares que trabalham automaticamente com gestão de dados e redirecionamento, né, dos perfis, e inclusive focam determinadas mensagens, muitas vezes inverídicas, conduzindo, né, chamadas fake news, conduzindo eleitores indecisos a tomar uma decisão com base em informações manipuladas e não necessariamente verdadeiras, né? Então é aí onde mora o grande perigo. Então, por conceito, disparo em massa, essa generalização, imagine uma bomba, né, que explode sem qualquer tipo de limites, né? Então ela chega todo ao eleitorado de uma maneira a desequilibrar o processo eleitoral. E a legislação eleitoral, respondendo a sua pergunta, Lígia, ela é muito rigorosa com esse tipo de, vamos dizer, estratégia e desleal dentro do processo, ilícita dentro do processo eleitoral. Ele traz multas, permite possibilidade de liminares, traz ali, inclusive, a possibilidade de cassação do registro de candidatos que foram beneficiados por esse abuso, né, dos meios de comunicação social, porque não deixa de ser um meio de comunicação social esse disparo em massa. Então, a legislação ela é muito rigorosa em proibir, esse é o primeiro ponto, em regular e também em punir aqueles casos de disparo em massa, que, inclusive, se formos compararmos essas novas tecnologias, elas acabaram difundindo de maneira muito intensa ali a partir das eleições dos Estados Unidos. Houveram casos muito conhecidos em eleições na Argentina, na Europa, e chegou no Brasil em 2018, ainda de uma maneira muito nova. A justiça e a sociedade tentou combater, mas eu acredito que, se compararmos a 4 anos atrás, hoje nós temos muito mais ferramentas para fiscalizar, para identificar, para coibir, né? O próprio presidente Alexandre de Moraes, na sua posse, deixou claro que não vai admitir os ilícitos, que será rigoroso no combate, né? Convidou a sociedade a também fazer parte dessa fiscalização. Então, Lígia, o disparo realmente é algo que pode, dentro de uma competição, né, que é um campeonato, não deixa de ser a eleição, é um campeonato, na reta final, ou até mesmo já agora, ele pode desequilibrar o pleito indevidamente, porque o que deve desequilibrar a favor de um determinado candidato são as propostas dele, os seus comentários, as suas condutas, né, o seu histórico. Então, isso é que faz parte do processo eleitoral saudável, e não a manipulação através desses disparos em massa. Então, daí o rigor, daí o perigo, né? E daí a necessidade de todos nós estarmos atentos, né? Então, seja em ambientes de redes sociais, seja no Google, seja, por exemplo, até no WhatsApp, que até as plataformas foram convidadas e deram a sua colaboração. Então, antes era mais fácil fazer esses disparos de massa, hoje já tem algumas limitações, por exemplo, no próprio WhatsApp,
né? Então, ela limita a quantidade, então talvez você tenha que ele fazer de uma maneira mais mecânica, manual, né? E inclusive essa disseminar a mensagem de forma a fazer a propaganda, ela até é possível fazer, as campanhas permitem isso, o que só não pode é mandar milhões de mensagens de maneira automática, né? De maneira a desequilibrar o pleito. E só finalizando, exemplo disso também, por exemplo, o telemarketing também é proibido, né? Ou seja, nós já sofremos muito, né? Como consumidores, com ligações, com ofertas. Imagine se todo candidato fosse ligar, né? Usar telemarketing, mandar mensagem. Então isso viraria uma grande confusão. Então também há essa proibição pelos mesmos motivos. Eu me arrepiei todinho. Só em pensar, né? Já recebi 2 ligações hoje antes de vir. Não de candidato, mas de propaganda, né? Doutor Daniel, me dê licença, porque sua fala cai como uma luva, né, num dado que eu tenho que trazer para cá, que o TSE lançou um sistema de alerta de desinformação contra as eleições, né? E assim, esse programa, ele tem, o Tribunal Superior Eleitoral, um programa permanente, né, de enfrentamento à desinformação, né? E veja bem, conta hoje com 154 parceiros, né, violentos, como redes sociais e plataformas digitais, instituições públicas e privadas, entidades profissionais, entre outros, empresas como o Google, né, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, o Telegram, o Quai, TikTok, LinkedIn, Twitter e Spotify aderiram ao programa. Então, só para a gente trazer aqui para o nosso ouvinte, nosso espectador, nas eleições de 2020, quando o TSE tinha parceria apenas com uma plataforma, que era o WhatsApp, recebeu mais de 5.229 denúncias, que incidiu no banimento, olha só, de 1.042 contas que fizeram disparo em massa naquele pleito, conduta vedada no processo eleitoral. Imagine agora, professor Daniel, em 2022. Exatamente, esses são dados muito importantes, Lígia. Eu faço parte da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Política, a ABRADEP, a OAB também, são todas instituições que estão se somando a essas outras tantas que você citou, exatamente na busca de um processo eleitoral legítimo. E uma novidade é que a Justiça Eleitoral, a gente talvez chegue nesse tema também, mas ela trouxe não só veículos de combate à desinformação em relação ao próprio processo eleitoral. Então você tem lá um sistema de combate à desinformação em relação à legitimidade das urnas, né, do processo eleitoral. Então tem fake news, desinformação que tentam descredibilizar a legitimidade e a segurança do processo eleitoral. Então ela criou uma plataforma para isso e também criou uma outra plataforma para exatamente as fake news em relação a candidatos, a temas, né, a questões eleitorais propriamente ditas. Então, como eu disse antes, a Justiça Eleitoral hoje tem muito mais musculatura e não está só também nesse desafio, porque ela convidou e dialogou com quase todas as instituições relevantes do país e eu, sem dúvida nenhuma, comparado a 2018, nós estamos muito mais fortes e dentro de um ambiente, nunca vai acontecer, Lígia, porque infelizmente não se pode dizer que vai acabar a compra de voto, que vai acabar os ilícitos eleitorais, eles sempre estarão como sempre estiveram, mas a diferença está em combater, em estar mais estruturada e conscientizar a população para atentar o que é uma fake news, uma desinformação e o que é realmente uma propaganda eleitoral, o que é um discurso, o que é proposta, né? Então isso é muito importante. E só pegando também um gancho, Lígia, você falou aí um pouco atrás sobre a questão da grande quantidade de deputados federais, né? Então isso não é por acaso, é porque a legislação ela permite, dá direito, por exemplo, a partidos que têm pelo menos 5 deputados federais, o direito de participar dos debates como obrigatório. Também dá direito a recursos do fundo partidário em valores maiores, do FEF, inclusive do direito de propaganda eleitoral. Então é estratégia dos partidos de uma maneira geral e das federações, não vamos deixar de lembrar delas aqui, de promover uma eleição da maior quantidade possível de deputados federais como estratégia de fortalecimento a curto e longo prazo. Perfeito. Eu queria saber agora, né, a sua opinião, né, sobre o seguinte. A gente sabe que em outubro de 2021, o STF ele reconheceu a legalidade, né, da apresentação de artistas naqueles eventos que são, né, celebrados aí tanto pelos partidos como pelos candidatos e candidatas para arrecadar recursos de campanha. Nos famosos almoços, jantar de adesão. Jantar de adesão. Aí eu lhe pergunto, seria o retorno dos showmícios? É isso, professor Daniel?
Acho que não, Lígia, mas houve sim uma flexibilização. Acho que é importante a gente esclarecer para o ouvinte, né, para o nosso telespectador, o que é o showmício, né, o que foi essa flexibilização, para entender a decisão do STF. Primeiro, o showmício, ele é toda aquela apresentação cultural ou artística, enfim, que traga entretenimento para o eleitor, né, e que tenha um benefício eleitoral, né, de desequilibrar ali o pleito, né, de trazer uma vantagem para um candidato em detrimento de outro que não está fazendo esse showmício. Então, por muitos anos, né, quem é das antigas aqui, a gente pode lembrar, era muito comum serem eleitos aqueles que traziam as melhores atrações, né, infelizmente, você vê como a democracia, ela é uma caminhada, vai amadurecendo. Então, realmente era uma época ainda de muito embrionária. Então, a sociedade entendeu que aquele tipo de artimanha, assim como distribuição de brindes e outras outdoors, eram, na Lei 11.300, ela veio como uma forma de coabir, porque era uma forma de desequilibrar as eleições. Não se estava discutindo proposta, mas sim quem trazia os melhores entretenimentos, né? Então, daí que surgiu essa vedação pela Lei 11.300 de 2006, né, lá atrás, vedando a realização de showmício. Então, são vedados desde então a realização do showmício. Continuam vedados, inclusive. O que foi colocado aqui com a decisão do STF, que cabe ao Judiciário também interpretar as leis que são aprovadas pelo Legislativo e Executivo, é exatamente entender, fazer uma releitura no cenário atual, né? Havia e há um desafio sempre de custear as campanhas, né? No Brasil, embora isso esteja mudando um pouco, mas não há uma cultura ainda de os cidadãos ir lá e custear campanhas individualmente. A gente também vai falar daqui a pouco, provavelmente, disso, mas ainda não é uma cultura. Então, há uma dificuldade de arrecadação de recursos, né? Muitas vezes o dinheiro, apesar de ser muito, o que chega, na verdade, não é suficiente para montar campanhas em todos os partidos de maneira estruturada, por isso que há uma proporção na distribuição desses recursos, mas o que o STF tentou fazer, respondendo a sua pergunta, foi flexibilizar uma regra que era de 2006, nós já estamos em 2022, para uma realidade atual, permitindo não a questão do entretenimento em favor do eleitor, mas permitindo com que se tenha mais uma alternativa para arrecadar o recurso. E, de novo, isso dentro de um ambiente controlado, né? Não se está permitindo fazer carnaval, trio elétrico no meio da rua, não se está permitindo... Exatamente, num ambiente restrito com a finalidade específica a qual o STF flexibilizou, né? Mas aí alguns vão criticar, isso foi uma abertura indevida e tudo, enfim. A Justiça Eleitoral, ela tem também e o STF, ela tem as mudanças naturais nos seus entendimentos, né, de acordo com a evolução das novas necessidades, e eu acho que isso fez parte, assim como outras que aconteceram, de um novo posicionamento da Justiça, facultando que se permita essa participação. Inclusive, Lígia, a gente tem que lembrar que a questão dos direitos políticos, né, o usufruto, né, dos direitos políticos, essa capacidade de votar, ser votado, ele tem que ser amplo, sempre, né? No Brasil, nós temos muitas limitações ao amplo exercício dos direitos políticos. Então, a Constituição, ela tem como regra fundamental ela ser o uso de maneira ampla. Então, foi por aí que o STF tentou também viabilizar, porque não adianta você dar o direito de alguém ser candidato e não dar o direito dele buscar, pelo menos, uma arrecadação. Agora, cada caso é um caso, vai se analisar se há o pretexto de arrecadar, se trouxe uma verdadeira carnaval, um verdadeiro showmício, né? E aí o Ministério Público, os advogados adversários vão estar atentos na prestação de contas do DivulgaCan, que nós falamos aqui, nas próprias mídias, né, que são emitidas, e saber se aquele evento realmente seguiu o que a resolução estabelece. Perfeito, perfeito. Gostei muito da sua linha de raciocínio. Agora eu vou juntar aqui, porque o nosso tempo está acabando, eu quero tentar, né, assim, absorver o máximo de informações possíveis. Eu queria condensar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o material impresso na campanha, o que precisa ser observado, e também sobre o uso de alto-falantes, amplificadores de som, carros de som e trios. Por favor, isso é importantíssimo aqui para a propaganda eleitoral, inclusive para a gente ajudar a sociedade, sim, né, sim, como agente ativo, ajudar nesse processo de fiscalização. Muito bem, Lígia. Sobre a parte da propaganda impressa, né, é muito comum os santinhos, por exemplo, né, os volantes ali, os materiais, os cadernos ou panfletos com uma espécie de prestação de contas, enfim, com informações propostas. Então, esse material impresso, ele deve seguir algumas regras básicas, como, por exemplo, a identificação de quem contratou a produção com o CNPJ, ou seja, o CNPJ do candidato que contratou, o do contratado também, quem foi vamos dizer,
a empresa, né, de gráfica que emitiu aquele documento, a tiragem dele e a documentação, as informações que a legislação estabelece, como o cargo, né, a coligação que faz parte, se for majoritário, né, que na proporcional não tem mais, ou o partido, tem que obrigatoriamente dizer o partido qual faz parte, o número do candidato, se for caso de senador, ter os 2 suplentes, se é cargo de majoritário, presidente e governador, tem que ter os vices, tem que ter uma disposição mínima do tamanho ali. Então, existem essas regras mais detalhadas, né, que isso serve, inclusive, para ajudar na prestação de contas, porque se você tem ali uma tiragem de 1 milhão, mas está vendo na rua 10 milhões, ou até mesmo o chamado voo da madrugada, que é quando distribuem jogam ali, que é crime, inclusive, jogar aquele material de santinho nas ruas, nas calçadas, aquilo ali serve para identificar a origem, pelo menos, e começar a investigação. E aí, em relação a pergunta dos carros de som, né, Lígia, também há um tempo atrás, algumas eleições no passado, a gente sabia que era um outro transtorno, né, o barulho com que as chamadas baratinhas ou os carros de som circulando de vários candidatos, trazendo um tormento muito grande à população. Já nas últimas eleições e na atual, a regra é que esses carros de som são permitidos, sim, porém apenas por ocasião de um evento específico daquela campanha. Então ele deve acompanhar uma caminhada, por exemplo, ele deve acompanhar ali uma manifestação, né, uma panfletagem, e não ficar indiscriminadamente rodando a cidade como era antigamente, e aí sim trazendo um problema muito grande. Para a população agradece já bastante, uma regra muito razoável, né? Equilibrou o direito de se fazer propaganda, mas também o direito ao silêncio, ao sossego, né, da população. Em relação aos trios elétricos, em regra há uma proibição também, né? No entanto, ele pode servir para sonorizar um comício, né? Ele pode permitir essa transmissão ali de um comício, de um evento que está acontecendo, certo? Então, assim, existe aí toda a questão das bandeiras, né? A gente vê também na propaganda no âmbito particular das pessoas, então tem ali aquela metragem mínima de 4 metros quadrados, né? Que o particular pode colocar ali para não virar um outdoor, né? Dentro, pintar o seu muro, enfim, ele tem essa liberdade, baseada na liberdade de expressão, inclusive, né? Que nós falamos aqui. E as bandeiras também, elas também seguem, em regra, algumas informações obrigatórias, como a gente falou aqui, da questão de partido, né, de tiragem, etc. E nas calçadas, inclusive, elas têm que ser móveis, né, não podem atrapalhar o andamento das pessoas, né? Então, há uma equalização nesse sentido, e destaco aqui até uma decisão recente da semana passada do juiz de Mossoró, da minha terra lá, Mossoró, que também proibiu, no caso específico, com base no poder de polícia que ele tem, no caso, polícia não é de prender, mas de fiscalizar as eleições, ele proibiu que houvesse ali as propagandas eleitorais no centro da cidade de Mossoró, porque quem conhece, realmente é um tumulto ali, é uma coisa muito intensa, e mais propaganda iria acabar desregulando. Então ele regulamentou, através de portaria, essa limitação, né, dessa propaganda, permitindo que as pessoas fluíssem naquela localidade, mas também que a propaganda acontecesse sem atrapalhar essa movimentação. Daniel, e me diga uma coisa, e no caso de veículos, a propaganda em veículos e nesses bens particulares, por exemplo, eu tenho uma casa, eu posso fazer propaganda eleitoral do meu candidato? Fala um pouquinho sobre isso. Pode fazer, né, com base, como eu disse, na liberdade de expressão. A gente tem ali a possibilidade de você usar a pintura no muro dentro de uma limitação, né, de 4 metros quadrados. Você tem a questão dos adesivos no carro, sim, a possibilidade. Inclusive, a gente já vê os movimentos de adesivaço, né, os vários grupos marcando os adesivaços. Essa semana foi marcada por isso, né, para dar cor, botar o bloco na rua. E aí botar o bloco na rua é isso, é fazer... Passeou nas redes sociais, viu? Passeou, aliás, na 0 hora e 1 minuto do dia 16, já houve uma enxurrada, né? Quem acordou ali na terça-feira já com as redes sociais bastante intenso. Então, os adesivos do carro tem que ser aquele adesivo perfurado, que não impeça, né, a visão do motorista. Então, há uma conciliação da legislação eleitoral com a ambiental e a de trânsito, né? A questão não é possível fazer o envelopamento, que era muito comum, né? Você transformar aquele carro ali em um outdoor ambulante, né? Então, também há essa proibição. Então, são regras bem específicas. Em geral, os partidos candidatos estão bem assessorados, né? Estão bem orientados, e uma ou outra, a Justiça Eleitoral vem para recomendar, vem para orientar, encaixar todo mundo, e aí a corrida começa a se intensificar, né, nos próximos dias, como você disse, com a propaganda gratuita de rádio e de TV e os debates que já começam a se multiplicarem. É isso aí. Eu vou agora para uma última chamada aqui de notícia,
para passar a palavra aqui para fazer uma última perguntinha, que é rápida, para a gente encerrar. Mas vamos lá, o canal de denúncias, né, chamado Pardal, né, já está disponível para download. Né? Importante canal para fazer chegar ao Ministério Público Eleitoral denúncias com indícios de irregularidades durante as eleições de 2022. Você pode baixá-lo, né, nas lojas virtuais da Apple Store e no Google Play, e em formulário web nos portais da Justiça Eleitoral. Né? Então, esse Pardal, né, Daniel, a gente pode utilizá-lo, né, tanto em formato de imagem, como de áudio, né? E mandar, isso cai diretamente na caixa do Ministério Público Eleitoral. Olha só, claro, ele vai examinar, o órgão vai examinar, né, os indícios, né, se realmente ali tem indícios fortes, né, e provas para que realmente uma representação nasça dali. E é importante, né, você tem que realmente se identificar no momento, mas é assegurado a você o anonimato. Então, gente, vamos cooperar, né, com a Justiça Eleitoral. Isso é muito importante. Né? Muito importante, Lígia. Nós mesmos, advogados, por vezes fazemos a denúncia, né? É importante não praticar o denuncismo, que é aquela coisa de denunciar por denunciar, ou só porque você não gosta, porque também você não pode denunciar algo inverídico. Inclusive tem um crime para isso, né? Crime de denunciação caluniosa com fins eleitorais. Você atribui um crime a alguém sem ele sabendo que ele não cometeu, você pode ser processado, né? Mas fora isso, você tem a liberdade e deve fazer sim essa fiscalização. E no próprio formulário do Pardal você permite enviar foto, permite enviar vídeos, de preferência detalhe, né? O local, a hora, quem, né? Quanto mais informações, mais fácil dessa denúncia ser processada e principalmente ser transformada em uma ação ou em punições, né? Porque, como disse aqui, Lígia, é garantido o anonimato, né? É possível fazer essa denúncia sem haver identificação. No entanto, também é importante que essas denúncias elas gerem um resultado, né? E a Justiça Eleitoral tem todo um cuidado, o Ministério Público também, em processar e separar o que é de fato algo relevante, algo que se enquadra nos tipos penais, criminais ou civis, né? E que, portanto, podem gerar uma punição, do que aquilo que é só a mera insatisfação ou uma mera crítica infundada ali de um adversário. Uhum. O professor Daniel, muito rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, eu queria só saber o seguinte: aquelas vaquinhas eleitorais, né, que a gente chama o financiamento coletivo, pode ser feito pelo próprio candidato e pelo próprio partido em rede social? Sim? Isso, pode, Lígia. Inclusive, já antes da campanha mesmo, nós temos aplicativos, a resolução do TSE regulamenta, né, você, eleitor e eleitora, pode fazer a doação nesses aplicativos, é seguro, né, a prestação de contas é segura, lembrando que o eleitor ele tem algumas limitações, né, em relação à doação, então até 10% dos seus rendimentos tributários no ano anterior, né, é o limite que você pode doar para uma campanha. Lembrando, pessoa jurídica não pode doar, né, para a campanha, é uma vedação expressa, inclusive decisão do STF, mas isso é muito importante. Você que está engajado em campanha, você que tem um simpatizante, muitas vezes você não pode estar lá no evento, mas você quer colaborar, você adotou a causa, é importante financiar essa causa, né, seja ela qual for, né? A democracia é multicolorida, ela cabe dentro da Constituição Federal várias ideologias e várias posições, então é importante que o eleitor colabore, é um meio seguro desse financiamento coletivo, podendo o partido, o candidato, sim, fazer essa arrecadação através dos aplicativos. Lembrando que hoje nós temos na Justiça Eleitoral 19 empresas cadastradas, né, que estão habilitadas a fazer essa arrecadação por meio de uma conta intermediária até o dia da eleição. Isso é bem importante, né, gente? Muito bem. Mas, doutor Daniel, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, né, por mais uma vez estar aqui conosco. E eu queria lhe pedir que no curso da campanha nós tenhamos outras oportunidades, porque muita coisa vai acontecer, né? Claro, a partir de sexta-feira, né, assim, a gente vai esperar normalmente uma ebulição desse processo. Sim, e, outro assim, patamar. Por favor, que claro. possamos contar com outras vezes. Né? Conte sempre comigo, Lígia. Conte sempre. É uma alegria estar aqui no podcast, nesse programa maravilhoso, com toda essa equipe competente. Preste um serviço de altíssimo relevo para a sociedade. E eu fico à disposição, Lígia. Conte comigo, nós teremos outras oportunidades. Eu queria agradecer também aqui o Supra Itapuã Costa, né? Nosso diretor técnico, que sem ele nada acontece,
né? Nada acontece, muita competência junta numa pessoa só. Né? Gratidão imensa também a você, né, pela companhia. A gente vai ficando por aqui. Eu desejo uma ótima semana. Até a próxima, se Deus quiser. E você vai ficar agora em boa companhia com o nosso Padre Murilo e sua coluna Fé e Cidadania. Bom dia. Olá, como vamos? Estamos chegando. Um grande dia, um grande abraço. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Salmo 112. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do pôr do sol até o seu ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Esse salmo, então, nos traz a louvatividade de Deus em tudo. Nós agora, por exemplo, o Padre Renato, o Padre Joseilson, o Padre Assis, estamos a caminho de Campina Grande para o nosso retiro do clero. Nós queremos fazer desta viagem, portanto, uma grande louvação a Deus, pela beleza de nos encontrar com os outros padres, os sacerdotes da nossa arquidiocese, com o nosso bispo, Dom Jaime, com o pregador do retiro, com as pessoas que vão trabalhar para nós. Nós devemos louvar a Deus no verde deste caminho, nesta manhã em que as nuvens se preparam para se precipitarem sobre a terra. Por isso louvamos a Deus. Os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu assim agiram. Louvaram a Deus pela cana verde, pelo verde das canas, pelo verde do pasto, pela beleza das árvores, pelo canto dos passarinhos. Louvaram a Deus. Louvemos, pois, ao Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa ida, na nossa vinda, para que a vida possa melhorar. Por hoje é só. Grande abraço e até amanhã, se o bom Deus nos permitir.